foi. Faz um ano que eu saí da CLT e minha vida toda mudou. Sair do CLT foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, mas precisou de muita coragem, então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, até para comemorar um ano da Self Study School, a minha escola de idiomas, o meu queridíssimo empreendimento que me fez sair de fato do CLT. Desde muito novinha, eu sempre fui muito sonhadora. E muitas vezes, nesses sonhos, todo mundo falava: Júlia, isso não é muito real, isso não é muito alcançável, vamos acordar pra vida. Mas eu acho que a gente tem que botar expectativa sim, a gente tem que sonhar sim, porque pelo menos isso é o que me faz acordar e levantar todo dia de manhã. Se eu não tiver um sonho, se eu não tiver alguma meta, alguma coisa que eu queira muito, eu não vejo sentido em viver. Então eu preciso estar sempre com esse estímulo, sempre tentando alcançar algum objetivo, seja uma coisa maior ou menor. Mas sempre foi, assim, top 1, 2 dos meus sonhos da vida, morar nos Estados Unidos. Pois é, eu cresci muito com a Disney, com os filmes, com meu pai também. Meu pai morou 5 anos nos Estados Unidos com meu pai, me contando um pouco sobre onde ele morava. E eu sempre quis fazer um intercâmbio. Meu sonho era fazer intercâmbio high school, mas minha família nunca teve condições para isso, então não rolou intercâmbio high school. Na verdade, a gente nem tentou, né? Porque a gente sabia que não ia ter dinheiro para isso. Mas eu sempre falei assim, de alguma forma eu vou para os Estados Unidos. Algum dia eu sabia. Tanto é que minha música de formatura do terceiro ano do ensino médio foi De Repente Califórnia. Meu grande sonho era visitar a Califórnia, era morar nos Estados Unidos. Assim que eu saí da escola, né? Assim que eu saí do terceiro ano do ensino médio, eu já fui direto para a faculdade aos 17 anos, fazer publicidade e propaganda. Trabalhei em uma agência. Não foi o que eu esperava. Eu mudei de carreira por conta disso. Eu tive um burnout fortíssimo. E quando eu digo burnout, não é tipo, ai, tô com burnout. Não, é tipo diagnosticado. Eu surtei mesmo. Pedi minha demissão e fui embora. Um surto mesmo do tipo, tive que ligar pra psicólogo pra me ajudar e comecei a fazer terapia, assim. E eu coloquei como meta que eu tava saindo daquilo, eu estava trocando meio que aquela vida por um sonho. Então eu cheguei no meu limite mesmo. Eu tava muito triste, eu chorava todos os dias, eu não me sentia suficiente, era toda uma questão interna que eu tava trabalhando, mas que eu falei, eu vou sair desse lugar. E tudo que eu tiver agora vai ser temporário, porque tudo que eu tiver agora vai ser pra me levar pro meu sonho, pra eu morar nos Estados Unidos. E 1 ano e meio depois, eu já estava morando em Nova York. Tem vários vídeos aqui no canal sobre o meu intercâmbio de au pair em Nova York. Como eu decidi ser au pair? Não foi fácil decidir ser au pair na realidade, porque quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu descobri sobre o intercâmbio de au pair, mas eu decidi, eu falava assim, nossa, nunca vou fazer, essas meninas são muito corajosas, e eu não tenho coragem de fazer isso, e acabou que eu fiz, porque eu via como minha única saída, né? Eu gostava de criança, eu já tinha experiência, eu tava trabalhando, né? Depois que eu saí de publicidade, eu comecei a fazer letras português, tava trabalhando em cursinho, tava trabalhando em escola, tava dando aula particular, então eu tinha 3 empregos e eu andava de um lado pro outro, trabalhava feriado, fim de semana, ninguém me via, eu tava assim, uma vareta de tão magra que eu tava, mas é porque eu não estava saudável, nem um pouco saudável. Eu tava assim, correndo de um lado pro outro, eu estava assim, à beira de um outro surto, mas o que me mantinha sã era que eu tinha um objetivo. Eu estava fazendo tudo aquilo ali pelo intercâmbio, pra juntar dinheiro pro intercâmbio. Fui muito ingênua, muito ingênua. Eu trabalhava 3, 4 empregos pra ganhar, tipo, no máximo 2.000, 2.300. E, cara, eu era muito underpaid, me pagavam muito menos do que eu merecia, do que eu tinha experiência, do que eu entregava, sabe? Então, assim, faz parte do processo, né? Foi uma coisa que eu tive que passar, mas hoje em dia eu jamais faria aquilo de trabalhar 3, 4 empregos enquanto fazia faculdade, enquanto fazia autoescola, não sendo bem remunerada
pelo meu trabalho, que era excelente. Mas enfim, era tudo em prol do intercâmbio. Eu falei, cara, eu preciso de uma razão pra viver, eu preciso atingir esse objetivo agora. Então eu falei, vou fazer o au pair mesmo. Eu gosto de criança, eu quero morar nos Estados Unidos, eu sei inglês, então por que não tentar? Fiz todo o processo de intercâmbio, que também tá aqui no canal, foi tudo muito rápido. Eu lembro também da agente lá, né, da Cultural Care, chegar pra mim e falar, Júlia, era final de ano que eu tava ficando online, ela falando, Júlia, essa época não é muito boa, não coloca muita expectativa, porque é muito raro, você provavelmente vai ter que esperar uns 5, 6 meses até você encontrar uma família pra aí sim você poder ir. Não coloca muita expectativa agora, não faz nada. Mas, cara, no momento que eu fiquei online, eu me demiti da escola, parei com as minhas aulas particulares, eu larguei tudo. Eu larguei tudo e falei, esse é o momento. Em 2 semanas eu já estava até com o meu visto marcado. Eu já tinha falado com famílias, encontrado uma família, já estava com o visto marcado e já estava, assim, tudo certo para ir morar em Nova York. Chegando em Nova York, consegui ter bastante tempo de férias, que muitas au pairs não têm, geralmente é só 2 semanas, mas eu tive bastante tempo de férias, mas o meu dinheiro só dava pra viajar por 2 semanas. Então, por 2 semanas, eu visitei todos os lugares que eu queria, incluindo a Califórnia, né? Fazendo a profecia acontecer de que eu iria pra Califórnia, e eu fui. Foi muito legal, foi uma experiência muito positiva, e essa viagem me mudou como pessoa. Porque eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas coisas sozinha. Eu sempre me considerei bem independente, mas eu nunca fazia muitas coisas sozinha. Eu sempre fazia muitas coisas com a minha família, com os meus amigos. Eu não estava muito sozinha. Nem um quarto meu eu não tinha até ir pro intercâmbio. Nessa viagem, tá 100% sozinha, porque tava todo mundo trabalhando, ninguém podia ir comigo, e eu fui mesmo assim realizar os meus sonhos, independente de ninguém, só eu mesma. Foi ótimo pra minha confiança, pra eu entender o quão corajosa eu sou, até onde eu vou, sabe? Então isso foi muito, muito, muito bom pra mim e mudou alguma coisa na minha mente, sabe? Aquilo foi realmente, tipo, caraca, passei por tudo aquilo, sofri tanto, mas deu certo, eu tô aqui, eu tô vivendo o que eu queria, mas eu decidi não continuar morando nos Estados Unidos. Foi uma decisão minha, não foi baseado em nada, assim, externo, né? Não foi por causa de família, não foi por causa de saudade, não foi por nada disso. Eu sempre fui muito conectada comigo, com o universo, com as coisas ao meu redor, e a minha intuição é muito boa. Eu sempre sei de cara se uma coisa tá dando certo, se tem futuro ou não, inclusive em amizades e tudo mais. Então, assim, quando eu tento insistir, não dá certo. Quando eu tenho aquela sensaçãozinha, e eu tento insistir, nada dá certo. Então, eu tive uma sensação meio ruim assim que eu cheguei lá no intercâmbio. Todo mundo falava, Julia, é só questão de adaptação, espera que passe, não passou. Não passou, não era saudade, não era medo, não era nada disso. Era a minha intuição mesmo falando, olha, você vai fechar esse ciclo em 1 ano e acabou. E fechei o ciclo em 1 ano, e ainda bem que eu fechei o ciclo em 1 ano, porque nesse período de intercâmbio eu estudei muito, 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 muito. Tirei minha certificação de TFL, então virei uma professora realmente certificada, apesar de ainda fazer faculdade. Enquanto eu tava no intercâmbio eu ainda fazia faculdade. Mas eu virei certificada internacionalmente, né? Um diploma britânico. E eu fiz também cursos sobre educação nos Estados Unidos, nas faculdades em Nova York, que também foi muito legal. A minha mudança de chave, esse intercâmbio, foi essencial para quando eu chegasse de volta no Brasil, eu não aceitasse nada que fosse, assim, menos do que eu merecia. Esse é o fato. Na realidade, os meus planos eram fazer aula particular como um bico e trabalhar numa escola que me valorizasse. Eu cheguei a fazer entrevistas, algumas escolas me ofereceram, só que ora a aula não estava muito boa, ou o material não estava muito bom, algumas coisas não estavam se alinhando com o que eu queria.
E eu falei, eu virei pros meus pais, porque na época eu tava morando com os meus pais. Eu virei pros meus pais e falei, tudo bem se eu tentar só fazer as minhas aulas particulares? Prometo que eu vou tentar conseguir mais alunos pra poder ajudar aqui em casa, pra não ser esse peso, né? Mais uma boca pra alimentar numa casa de novo, enfim. E aí, eles falaram, Júlia, tenta. Você acha que dá? Tenta. Qualquer coisa, depois você pega um outro emprego, mas tenta. E eu tentei. Em um ano, eu ganho 6 vezes mais do que eu ganhava trabalhando em 3 empregos. Basta você arriscar, basta você ter coragem e acreditar e se dedicar. Não foi um ano fácil, nem um pouco. Minha readaptação no Brasil foi bem complicada, apesar de ter ficado um ano só fora. Foi meio complicado em questão de amizades, porque eu sentia que eu tinha um grupo com muita conexão em Nova York e nós todas estávamos no mesmo barco. E aqui no Brasil eu tinha diferentes amigos em diferentes ciclos da vida e, enfim, eu já não tinha mais aquele suporte de amizade, apesar de ter um suporte familiar que eu não tinha no intercâmbio. Foi meio complicado de saber pra onde eu queria ir, se eu queria ficar mesmo na minha cidade ou não, o que eu queria fazer, o que seria o meu futuro. Eu fiquei meio perdida, tive uma crise de identidade muito grande, mas uma coisa era muito clara, aquela intuiçãozinha que não falha, falando, Júlia, você precisa sair da casa dos seus pais. Tem algum problema com os meus pais? Não, nenhum. Mas era o meu momento de independência, principalmente depois de um intercâmbio onde eu aprendi a ser sozinha. E eu gostei de ser sozinha. Então eu precisava sair da casa dos meus pais. E eu botei até no meu Notion que era um plano para 2026. Na minha cabeça, isso só seria possível em 2026, com muito trabalho, uma coisa árdua, assim, né? Mas se realizou em setembro, no meu aniversário, em setembro de 2024, no meu aniversário de 23 anos. Eu consegui finalmente ter o meu apartamentinho alugado, mas é meu, tudo é meu. Já tá, assim, quase que 100% mobiliado. Tô muito feliz, tudo com dinheiro do meu trabalho, empreendendo do meu trabalho, sendo professora de inglês online. Olha que vida que eu tenho hoje. Eu sou muito, 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 muito grata, sério. Eu tô fazendo esse vídeo porque faz um ano que eu voltei pro Brasil, um ano em que eu construí minha empresa, porque eu já voltei no Brasil no dia 10 de manhã, né, 10 de janeiro de manhã, e no dia 12 de manhã eu já tinha feito meu CNPJ, já estava começando a criar materiais e planejamentos de aula para começar a dar aula, sabe? Eu já tinha aluno. Então foi uma coisa assim muito legal. Eu investi em cursos, investi em mentorias, investi em materiais didáticos, investi muito dinheiro, criei meu escritóriozinho lá na casa dos meus pais, bem pequenininho assim, no quartinho da bagunça. Mas decorei ele todo bonitinho, criei realmente um espaço em que eu gostava de dar aula. E depois disso, quando eu vim aqui pro meu espaço, ficou tudo mais legal pro meu apartamento. Eu gostei muito mais, eu me senti assim, mais livre, tanto pra gravar vídeo, como pra, né, dar as aulas e falar alto e tudo mais. Então, assim, eu sou muito, muito grata. Olha a vida que eu tinha antes de 3, 4 empregos, correndo, e faculdade, e autoescola, e assim, saindo de um burnout, tentando ter alguma razão pra viver, pra hoje estar trabalhando de casa, sozinha, fazendo os meus horários, morando sozinha, fazendo os meus horários, mobiliando a minha casa, podendo ir caminhar no meio do dia, sabe? Assim, muito gratificante, ganhando muito mais do que eu jamais imaginei que fosse possível. Cara, que bom. Se tem uma coisa que eu quero que você tire desse vídeo, né, além de ser a minha história, se arrisca. Cara, se eu não me arriscasse, eu provavelmente estaria sendo paga, né, remunerada bem menos do que eu sou hoje, muito menos. E talvez eu até não tivesse tanta motivação, assim, pra estudar, pra ir além, sabe? Porque quando eu criei minha empresa, o meu dinheiro dependia de mim. O que eu precisava fazer era o quê?
era correr atrás de mais alunos, mais alunos, mais alunos, mais alunos, para que eu pudesse ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e pudesse me sustentar, o que me levou ao meu apartamento. Então, se eu não tivesse arriscado lá em janeiro, quando eu voltei do intercâmbio, eu provavelmente não teria um apartamento, estaria ganhando bem menos do que eu tô ganhando hoje, bem menos mesmo, estaria sendo mal remunerada pelo meu trabalho. Provavelmente não estaria trabalhando 100% de casa, sabe? Não estaria fazendo os meus horários. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que aconteceu nesse último ano. Não foi um ano fácil, foi um ano de um trabalho árduo, mas que eu plantei e colhi no mesmo ano. Graças a Deus. Só uma mensagem pra você. Se arrisca, se arrisca. Vai dar certo. Ninguém mais precisa acreditar em você, mas você tem que acreditar em você. É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre as minhas aulas particulares e aulas em grupo que a gente tem também, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não quer fazer aulas nem particulares nem em grupo, tem um link de um guia de estudos autônomo que eu fiz para as pessoas que querem estudar sozinha, e tem também a lista de espera, tanto para aulas individuais quanto para grupos. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!